Attack on Titan pode voltar com uma continuação ou uma adaptação de um dos spin-offs da história. Cada vez mais essa ideia surge e dessa vez quem comentou a possibilidade disso acontecer não foi um fã, não foi o rumor, foi o próprio Estúdio Mapa. Não, peraí, não o Estúdio Mapa. O CEO, o presidente do Estúdio Mapa, esse estúdio que adaptou a última parte, as últimas partes da última temporada de Attack on Titan. Mas que história é essa? Quando isso aconteceu? Que possibilidade é essa que foi levantada e sobre o que uma continuação ou spin-off falaria? Bora falar sobre essa última notícia, tudo que a gente sabe sobre isso e se uma continuação de Shingeki realmente seria uma boa ideia. Antes disso, com a luz desligada, porque eu esqueci de falar no meio do vídeo, acaba neste domingo a promoção para você ganhar uma camiseta oversized, como essa que eu estou utilizando, ou qualquer uma de manga comprida na minha coleção. Promoção para ganhar camiseta de manga comprida eu realmente nunca vi. É só entrar em loja.com.br/Gabi-Xavier, aproveitar todas as estampas incríveis da minha coleção, colocar a camiseta que você escolher com o moletom e colocando o cupom inverno no carrinho antes de finalizar, você não paga camiseta. É envio pro Brasil todo, promoção temporária. Aproveite depois desse vídeo as melhores estampas que você vai encontrar nessa internet. Olá! Vocês sabem, espero, acho, imagino, que eu acompanhei Shingeki desde o mangá e o anime durante muitos anos e essa é uma história que eu tenho um carinho gigantesco. Não por isso eu acho que qualquer continuação seria uma excelente ideia. Vou dizer que sinto muita falta de comentar, sinto. Era super divertido criar ideias, teorias, conversar com vocês, mês a mês com mangá, semanalmente quando tinha anime, mas a história não apenas foi finalizada, como também foi finalizada de maneira bem definitiva, eu diria, fechando um ciclo. Então, por que pensar numa continuação? Bem, muitas pessoas pensam em continuação por nostalgia, por saudade, porque querem continuar assistindo, ou simplesmente porque o final, apesar de conclusivo em ideia, deixou uma ponta solta com um garotinho que aparece em frente a uma árvore e há quem acredite que aquilo seria uma nova geração para um novo roteiro, para um novo trabalho, Attack on Titan Shippuden. A gente teve muitos comentários de Attack on Titan Shippuden logo que o mangá finalizou com essas páginas com o garoto. Mas o que o cara, o CEO, né, não o cara, o CEO do Mapa Studio falou durante a Anime Expo que acabou de acontecer na semana passada. Durante um pronunciamento, falando sobre os trabalhos, projetos do Mapa Studio, ele comentou não apenas que o estúdio tem vontade de pegar novos animes, novas adaptações originais, nisso tudo até surgiu uns rumores de algumas outras coisas que eu posso falar em outro vídeo, mas ele citou especificamente Attack on Titan também. Sobre Attack on Titan, este presidente do Mapa Studio comentou que foi muito bom trabalhar com esse anime. É claro, eles ganharam muita coisa, não foi à toa que eles pegaram esse projeto tão difícil de lidar, mas que eles não teriam nenhum problema, muito pelo contrário, em continuar com o projeto. Que isso dependeria de algumas coisas apenas, da vontade dos fãs. Os fãs têm vontade de ter uma continuação, de ter um material a mais, e sobre continuação de fato, algo que venha logo após a história, claro, isso dependeria também do próprio Hajime Isayama, que é o autor do mangá. E depois que o mangá de Shingeki foi finalizado, não teve nenhum apontamento de continuação. A gente teve um ano depois, mais ou menos, algumas páginas extras lançadas, quer dizer, uma espécie de volume extra lançado, mas era uma história sobre o Levi que não era uma continuação, era um spin-off, era uma coisa a mais sobre esse personagem, que não categorizava um esticamento da história ou possibilidade de Attack on Titan para o futuro. Então nunca houve um movimento do autor, publicamente pelo menos, para que essa história realmente tivesse uma continuidade qualquer. Só que, assim como foi citado também na Anime Expo, neste momento em que o CEO do Mapa estava comentando, existem alguns spin-offs. Não apenas o spin-off que já foi adaptado em pedacinho na cena final que incorporou o filme lançado do final de Shingeki, que é o universo paralelo de Attack on Titan Casts, que é a galera num mundo, entre aspas, paralelo, ou quem sabe no futuro, de Attack on Titan, todos os personagens mais ali colocados em papéis da sociedade, Mikasa, uma estudante gótica, Armin, um estudante nerd, Eren, um estudante meio perdido como sempre, a própria Ymir, uma cidadã comum vivendo com as filhas viva tranquilamente, o Levi como um zelador que garantia a limpeza do cinema, e os outros personagens todos fazendo parte principalmente dessa escola, com interações bem divertidas. Um é o atleta, enfim.
Esse spin-off nunca foi adaptado. Existiu uma animação de Attack on Titan, que era um spin-off chibizinho da galera na escola, mas que não tem relação com essa que é uma história oficial, que o próprio Isayama, de tempos em tempos, trazia páginas oficiais desenhadas e ilustradas junto do material que a gente conferia de Attack on Titan originalmente. Então, será que, se os fãs quisessem, o mapa traria uma adaptação desse universo paralelo? Parece que sim. Se tivesse um grande pedido, pode ser que isso fosse uma opção. Ou Attack on Titan Before the Fall, que também é um spin-off que foi lançado paralelamente com o mangá de Attack on Titan, dessa vez não escrito, porém aprovado por Hajime Isayama, e não trazia a história dos personagens originais. Era algo dentro das muralhas, com outros personagens, uma história à parte que era bastante interessante. Agora, sobre esses dois spin-offs, a minha dúvida é a seguinte: apesar dos dois não modificarem o final de Attack on Titan, que poderia ser problemático sob alguma perspectiva, eles são datados. Eles são, no mínimo, fanservice. A questão da escola é mega fanservice. Eu ia adorar assistir. Lá nessa história da galera no futuro ou no universo paralelo na escola, né, no high school, existem muitos paralelos psicológicos dos personagens, né, coisas que inclusive ajudam a gente ou ajudavam a gente a observar o que o Isayama pensava sobre cada um dos personagens na história principal, porque ele deixava algumas metáforas claras na construção do personagem com estereótipo X dentro da escola, e você olha ele no mundo de Attack on Titan e, nossa, faz todo sentido, inclusive sobre o Eren. Então não é que seria descartável, seria divertido assistir, um baita fanservice, dá pra gente usar pra fazer algumas comparações, mas eu não sei se seria algo rentável o suficiente, por exemplo, para um estúdio como o Mapa perder um tempinho ali, uma parte da equipe pra fazer. A outra parte, que é Before the Fall, é um pouco mais mainstream no sentido de ter titãs, de ter batalhas, só que a gente tá falando de um spin-off dentro das muralhas, de um personagem paralelo que não tem ligação direta com a história principal e de um universo que já avançou muito para além das muralhas, pisoteou as muralhas, destruiu o mundo e acabou e resetou. Então, será que faz sentido? Before the Fall foi uma animação muito solicitada pelos fãs ao longo de todo esse tempo passado em que Shingeki era lançado em mangá e anime. Desligou a luz. Me parece que eles perderam o timing um pouco de não terem lançado isso à época. Não sei se hoje, de novo, teria o mesmo apelo. Então, realmente, o CEO do Estúdio Mapa falou: se o público quiser, se tiver uma demanda, a gente vai com certeza lançar. Na minha cabeça, o que eles estão dizendo é: ganhamos uma grana enorme com Attack on Titan. Então, se a galera quiser de novo e isso for reverter em grana, a gente lança mais 7 spin-offs, tá tudo bem. Mas dos que já existem, posso estar sendo ingênua. Eu sei que Attack on Titan é um sucesso, até hoje foi um sucesso estrondoso, e pode ser que qualquer coisa que venha a sair faça sentido o investimento em produção, mas não me parece o melhor timing para isso acontecer. Agora, se a gente tivesse uma movimentação de Hajime Isayama, do autor de Attack on Titan, para ter um lançamento de algum spin-off ou de alguma continuação, coisa do tipo, aí sim pode ser que exista uma demanda num time presente que faça sentido o investimento em um lançamento que tenha reverberação pública para um estúdio grande como esse realmente querer trazer e a gente conseguir aproveitar. Uma continuação ali, exatamente de onde a gente acompanhou o final do mangá, eu não sei se faz sentido, especialmente por causa do formato de lançamento em filme, que foi um lançamento nos cinemas no Japão, no mundo, inclusive aqui no Brasil, que eu fui também assistir, que juntou o final da animação e adicionou uma cena extra que é desse universo do high school. E a forma que essa história foi finalizada com o universo do high school, fica meio que implícito que talvez não seja apenas um universo paralelo, mas quem sabe um futuro dessa galera. Então, como é que você faz uma continuação, algo ali no meio, se no futuro, teoricamente, a história terminou onde a gente assistiu? Como é que eles encaixariam algo nessa meiuca? Eles ignorariam completamente esse universo paralelo? Pode ser. Pode ser que o Isayama simplesmente ignore isso, porque ele nunca afirmou que era o futuro realmente. Era um universo outro e tudo bem. Ele continua, o garotinho caiu na árvore, ou o cachorro, ou o que for, e aí a história vai avançando. Mas eu não sei, eu desconfio que por ele não ter pensado numa continuação, a história parece terminar num ciclo bem fechado, qualquer coisa que viesse daí
dali, a não ser que saísse uma inspiração do nada na cabeça do Isayama, poderia ser uma perda de tempo, não ia corrigir pontas soltas, muito pelo contrário, ia deixar a coisa ainda mais confusa. Existiram algumas falas nesse final de novo do universo paralelo, da escola e tal, do cinema, que foi incorporado no filme final, que me parece muito a resposta do próprio Isayama para reclamações do final, que eram coisas da Mikasa dizendo que nem sempre as respostas são dadas, apesar do Armin representar os haters que queriam tudo explicado, a Mikasa diz às vezes é só a jornada que importa. O Eren é o personagem que fala, foi bom ficar aqui com os amigos e tanto faz o que aconteceu. Então me parece já o autor dizendo, gente, era isso, nem tudo vai ter resposta, o importante foi a jornada até aqui, acabou, um beijo, tchau. Então, eu gostaria de ter alguma coisa de Attack on Titan de novo? Sim, eu sou super fã, eu adoraria produzir sobre isso. Mas se fosse pra ter, eu, sinceramente, preferia que fosse um spin-off passado. A gente ter coisas sobre Guerra Titã. Talvez nem sobre a época de Ymir, embora sobre a época de Ymir fosse até justo a gente ter um trabalhinho melhor dessa personagem que eu considero que foi bem injustiçada pelo roteiro. Mas se não desse, uma coisa bem apelativa e difícil de animar seria a época do auge dos Titãs originais, pós-falecimento de Ymir, em que a galera ali foi recebendo os Titãs originais, depois inclusive do falecimento das suas próprias filhas, a subdivisão de 9 originais, e a gente vê o poderio de Eldia. Dessa vez, Eldia dominando o mundo e massacrando o mundo, inclusive Marley. Seria muito interessante ver essas movimentações políticas até culminar em Karl Fritz indo para as muralhas de Parades, ou criando as muralhas de Parades. Imagina ter esse spin-off. Eu adoraria. Não sei se o Isayama vai ter interesse. O cara já tá com dinheiro para fazer a sauna que ele sempre quis, se aposentar e viver feliz. Ele tava com ideias de uma outra história, um outro mangá, um outro universo futurista, ou seja, me parece que ele já seguiu o bonde. Será que tem chance de ter alguma coisa diferente? Sinceramente, acho difícil. Pareceu apenas o representante do Mapa Studio dizendo, galera, faz uma pressão que quem sabe a gente pressione o Isayama e a coisa um dia caminha. Mas foi só isso. Surpreendente um pouco a fala dele de ser tão explícito sobre a vontade de fazer mais coisas de Shingeki, mas é só isso, uma vontade. Agora me conta aqui embaixo, você ouviu falar sobre esse rumor? Você acha que tem alguma conversa nos bastidores que a gente desconhece? Se tivesse uma continuação ou material novo de Shingeki, você queria uma adaptação do que já existe, dos spin-offs, ou uma história a mais, continuação ou sobre o passado? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E aproveite a promoção para você ganhar camiseta grátis em loja.com.br/Gabi-Xavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos e para isso, se inscreva aqui no canal, aperta o botão rapidinho e você recebe todas as notificações de vídeos novos. Até a próxima. Tchau, tchau.